Estou com uma blusa que uma pessoa maravilhosa me deu, que foi a minha sogra. E a blusa diz o seguinte: amor é para quem vive. Não é lindo? Há uns vídeos atrás, que eu não sei qual que vai estar aqui, ó, nesse vídeo, o Pablo disse uma frase no meio da conversa que eu disse: isso é um assunto para outro vídeo. Aí eu anotei aqui. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, o que ele disse? Ele disse uma frase maravilhosa. E porque ele me conhece muito e porque eu gosto muito da origem dessa frase, de quem escreveu essa frase. Ele disse a frase: sem saber que era impossível, foi lá e fez. E aí, eu disse: este é um assunto para outro vídeo. Então, aqui está o outro vídeo. O que eu tenho a dizer sobre esse assunto? Eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho e a gente vai tomando umas porradas e a gente vai vendo que tem muitas coisas que são muito mais desafiadoras do que a gente pensava quando a gente era mais novinho e mais ingênuo na vida, a gente deixa de fazer coisas e a gente começa a botar um monte de barreira na nossa frente. Vamos dar exemplos. Exemplos sempre... Eu lá com os meus 20 e algumas coisas aninhos, eu fui lá e fui fazer o meu primeiro longa-metragem. Lembra? Falamos neste mesmo vídeo que eu não lembro qual que foi. E aí, o que aconteceu? Letícia, amiguinha, veio e disse: vamos fazer este longa? Eu disse, claro! Eu nem pensei, nem hesitei, nem falei assim, mano... isso aqui vai dar merda, isso aqui vai ser difícil, isso aqui vai ter problema, isso aqui vai ser complicado. Nem pensei nisso. Eu simplesmente fui lá e fiz. Letícia, como é maravilhosa, já fez outro longa-metragem, porque Letícia é um trator e vai e faz as coisas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar pra pensar demais. Vamos fazer um longa-metragem? Nossa, mas pra fazer um longa-metragem a gente vai precisar de equipe, a gente vai precisar de ator, a gente vai precisar de equipamento, a gente vai precisar de lugar, a gente vai precisar de não sei o quê. E aí o que começou a acontecer é que eu comecei a colocar um monte de empecilho pra fazer uma parada. Olha que louco! Pra fazer uma parada que eu já tinha experiência, eu já tinha habilidade pra lidar com todos os desafios que envolvem fazer uma longa-metragem, porque eu já tinha passado por um. Só que por saber que eu ia ter que enfrentar todas aquelas coisas de novo, eu prefiro colocar os empecilhos na frente da minha vontade de fazer. Não é idiota? Isso é meio contraprodutivo, eu diria. Totalmente contraprodutivo, porque ao invés de você parar pra pensar, caralho, mano, que da hora, agora eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais inteligência emocional, inteligência coisal, de fazer as coisas. Eu tenho muito mais experiência pra fazer aquilo. Não, eu simplesmente vou lá e falo, mano, vai ter desafio aqui, vai ter desafio ali, vai ter outro aqui, outro aqui. Acho melhor não fazer, não. Vou ficar aqui, olhando os pássaros passando. E nem tem pássaros. O que acontece? Você se bloqueia, não faz a parada e, ao mesmo tempo, fica tristinho, do tipo, ai, eu não tô fazendo filme, eu não tô fazendo aquilo lá que eu amo. Só que você se boicota o tempo todo. Então, o que eu acho? Às vezes, quanto mais experiência a gente vai querendo numa coisa, mais boicotador a gente vai ficando. A gente passa a boicotar algumas coisas porque a gente não tem aquela inocência, aquela ingenuidade de quem não sabia como eram as coisas, de pegar simplesmente lá e fazer. Então, eu acho que assim, quando a gente... essa coisa da gente ter ingenuidade, que é o que a frase fala, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que é muito verdade, porque o que acontece é que quando a gente tem essa ingenuidade, a gente não tem a menor noção dos problemas que a gente vai enfrentar, então a gente simplesmente vai e faz. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente sabe o que vai acontecer, ao invés de ter o pensamento de que a gente tem a experiência com aquilo, a gente tem o pensamento de se auto-boicotar, que tá errado. A gente tem que começar a, às vezes, fingir pra gente mesmo, dar uma enganadinha assim, ó. Igual com aquela história dos 20 segundos de coragem, que tá por aqui, que eu não sei se foi esse vídeo que a gente falou sobre isso, acho que foi, né? Que a gente falou sobre isso de tipo assim, você se engana um pouquinho, do tipo assim, ah, vamos lá, vamos gravar outro longa-metragem? Ah, vamos! Finge que você não sabe direito dos problemas que vão rolar. Finge que você não sabe de todas as tranqueiras que você vai ter que enfrentar. Porque aí você pega e simplesmente vai lá e faz. E, né? Na verdade, eu acho que toda situação é uma situação, né? Então você não pode falar, enfrentei essas dificuldades nessa situação. No próximo vai ser igual. No próximo vai ser igual. Você não sabe, você não tem a bola de cristal. E mesmo que você tiver a verdade. bola de cristal, a viagem no tempo funciona de certa forma, de que uma borboleta pode causar um furacão. Pablo está especialista em fazer, como é que chama isso? Ganchos. Não é gancho? Não é disso? Deixar ganchos, que é tipo,
tá assistindo uma série. Aí vai lá e o mocinho aponta a arma pro outro cara. Bum, acabou o episódio. É isso que o Pablo está fazendo. Está apontando a arma para as nossas caras e falando, vem assistir o próximo episódio. Mas eu não entendi o que você quis dizer com tudo isso que você falou da borboleta. Provavelmente, se você já passou por uma situação parecida e uma ação que você fez no passado não deu certo, você vai fazer diferente. E aí o que vai acontecer? Vai ter resultado diferente, né, ô pessoa? Eu tô falando pra mim mesma isso, eu acho. Porque é isso, né? Então eu acho que pra muitas situações a gente tem que começar a ser um pouco mais ingênuo, tapar o olho pra algumas coisas, fingir que a gente acha que não vai enfrentar alguns desafios, que a gente sabe que a gente vai enfrentar, mas ao invés de já ficar colocando eles na frente das coisas, a gente começar a fazer as coisas assim. Igual foi quando eu fiz o meu longa. Qual foi o primeiro passo? Roteiro. E aí, Letícia, você tem um roteiro então já que você quer fazer esse filme? Tenho, tá aqui. Então vamos começar a melhorar esse roteiro aqui. Melhoramos o roteiro, falando com umas pessoas. O que vocês acham? Melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho aqui. E aí depois, o que a gente faz? Vamos pensar, quem são os atores? Esse. Entendeu? É passo a passo. Não é tipo assim, pensei em fazer um longa, bum, o longa-metragem tá pronto. Não mesmo. Quando você pensa em fazer um longa-metragem, você tem que dar o primeiro passo. E aí depois o segundo. E aí depois o terceiro. E não enlouqueça. Simplesmente vai lá e faça as coisas aos pouquinhos. Né, amor? Então é isso. Odeio fazer essa parte do se inscreve. Você tem aí algum amiguinho, alguma pessoa na vida que tá com os projetos engavetados e tá nessa daí de ficar... Compartilha esse vídeo com o seu amiguinho. Dá o joinha pra eu saber que você viu. Comenta aí alguma coisa nos comentários pra eu saber que você tá aí. Você fala assim, oi, tô aqui, sei lá, qualquer coisa. Faz aí alguma coisa. Se inscreve no canal pra deixar a amiguinha feliz, ajuda os amigos. E é isso!